Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Hoje eu converso com o Eduardo Saliba, que recentemente participou da MCC, a prova de 40 km da UTMB em Chamonix, e conseguiu um resultado incrível. E o mais interessante, ele correu de sandália. A gente vai falar mais sobre essa escolha, mas primeiro o Eduardo compartilha como foi a experiência de correr ao lado do Mont Blanc, uma das paisagens mais icônicas do trail mundial. O Eduardo se define como um andarilho de longa distância na bio do Instagram, e a gente explora o porquê dessa descrição. Conversamos sobre o seu início na corrida, como que ele descobriu a corrida das montanhas e o objetivo por trás dos vídeos que ele cria. Aliás, ele contou também sobre sua recente viagem nos Alpes, onde ele passou semanas atravessando as montanhas, explorando e correndo pela região, sempre de sandália, e compartilhou os pontos altos dessa aventura. E além disso, o Eduardo abriu o jogo sobre sua rotina de treinos, se segue algo estruturado ou vai mais no instinto, e falou sobre o equilíbrio entre o esforço físico e mental nas provas. Ele também relembrou momentos de superação, desafios enfrentados e o que aprendeu com os erros ao longo da sua jornada. Foi uma conversa leve, mas cheia de conteúdo interessante, com muitas histórias de um corredor raiz e insights sobre o que motiva esse andarilho das montanhas. Espero que vocês curtam, tanto quanto eu curti, conversar com Eduardo Saliba. Eduardo Saliba, seja bem-vindo aí ao Trail Tropical. Obrigado, muito obrigado por estar aqui, legal demais, vem escutando os podcasts. Legal estar do lado de cá hoje. Cara, tu correu aí recentemente o MCC, né, que é a prova de 40 km da UTMB lá em Chamonix, e teve um ótimo resultado aí, ainda por cima, correndo de sandália, né, que é um assunto aí que a gente quer entrar mais pra frente aí na conversa, mas conta pra gente aí como é que foi essa experiência aí de correr lá no MCC, correr ao lado aí do Mont Blanc, em Chamonix. Cara, é legal demais falar sobre isso, porque estar lá nos Alpes é um sonho meu que vem de bem lá de trás, sabe? Já deve ter pelo menos uns 10 anos que eu queria muito estar lá naquele lugar. E esse ano isso foi surgindo meio que sem querer. Assim, a gente combinou de combinar, eu, Valmir, Biagione, a gente combinou de tentar fazer uma matéria, fazer um trabalho legal com tantos atletas brasileiros que estariam lá. Mas no final das contas, a ideia foi esvaziando, o Valmir, o filho dele, nasceu durante o UTMB, foi acontecendo um monte de coisas, e acabou que dissipou a ideia. E aí eu pus na minha cabeça, falei, poxa, então a ideia é não perder nenhum dia de montanha por lá, e vou pôr a minha ideia de 10 anos atrás para girar. Vou rodar aqueles Alpes ali de cabo a rabo, todo lugar que eu puder ir. E eu acho que foi isso que eu fiz. E acabou que a MCC coroou um pouco, eu pude ir lá. Porque eu acho que se não tivesse tido a MCC, eu nem teria ido lá na cidade, sabe? Eu teria ficado só pelas montanhas ali mesmo. Mas foi uma ótima desculpa para me conhecer o UTMB, ir lá conhecer a cidade, conhecer a prova. Eu achei que é uma coisa que a gente não tem o costume dentro do Brasil. Atleta do mundo inteiro e muito atleta do mundo inteiro, de qualquer lugar que você perguntar, tem gente ali de algum canto. E a cidade praticamente só tem corredor de montanha, a sensação. Então, acho que estar lá para participar do evento em si foi muito positivo. E eu entrei para a prova, assim, a minha ideia era acumular tempo em montanha. Então, até o dia da largada da MCC, eu acho que eu estava fazendo uma média de 60 km por dia, girando lá pelas montanhas. Eu tinha começado em Ljubljana e fui dando a volta assim, até chegar em Chamonix. E quando eu fui para a largada, eu fui sem pretensão zero. Falei, cara, eu cheguei de noite da montanha para sair do outro dia cedo para largar para a MCC. Só que assim, cara, a prova é muito, muito legal, sabe? Corri tranquilo, acho que não fiz uma força descomunal em nenhuma parte da prova, nem na subida, nem na descida. É uma prova muito gostosa de estar lá correndo. Então, acho que a hora que foi chegando, que foi dando aquela energia, chegando naquela cidade e tal, aí que eu fui empolgando mais, que eu fui dando um pouco mais. Mas eu achei que o evento em si
uma coisa, para quem gosta de montanha, é uma coisa imperdível. É um evento nota 10 de tudo, né? Tudo lá parece ser muito legal. E as montanhas de lá não tem nenhuma explicação para o que significa aquilo. É só estando lá de frente para ela, ela não parece ser de verdade. Não é? Você está de frente a ela de tão magnífica que é. Então, todas as provas da UTMB, eu acho que não tem erro. Qualquer lado que você for para a esquerda, para a direita, norte, sul, para qualquer lugar, você vai ter montanhas incríveis para subir. Então, acho que a MCC valeu um pouco disso, sabe? Eu acabei que eu fiquei inscrito na MCC por causa dessa cobertura que a gente faria lá. A MCC é uma prova que é mais para os ajudantes, para quem vai trabalhar de alguma forma na prova. É a prova que abre o evento, né, na segunda-feira. E é bem legal de estar lá, porque a energia mesmo é diferente, porque como tá a maioria das pessoas lá são trabalhadores, a gente vai trabalhar lá de alguma forma, os staffs, alguma coisa, dá uma energia diferente na prova. Então achei bem legal. E eu vi no teu Instagram ali, diz, na tua bio, né? Diz que tu é um andarilho de longa distância, assim, né? Tu não se coloca ali como corredor, né? Eu achei interessante isso, mas mais como um andarilho mesmo de longa distância. E isso ficou bem claro aí acompanhando essa tua saga aí nos Alpes agora. Depois eu até queria que tu falasse mais aí sobre como foi essa experiência, assim. Mas explica pra gente talvez sobre essa expressão, por que o uso dessas palavras, assim, o que tu quer dizer se descrevendo como um andarilho de longa distância. Assim, desde muito tempo, o que eu faço mais de fato é andar. Eu ando muito. Só que eu ando o dia inteiro. E muitas vezes a noite inteira. E se precisar passar por 40, 50, 60 horas caminhando, eu é o tipo de deslocamento que eu me sinto mais confortável em fazer. Eu uso a corrida mais como uma ferramenta boa e poderosa do que de fato como um corredor. Eu vejo que muitas vezes eu vou para a montanha, por exemplo, eu fico até brincando com o meu treinador, na montanha eu só tenho treino livre. Me manda fazer sprint, tiro aqui na esteira. Na montanha, eu não tenho essa de, nossa, eu tenho que seguir um ritmo X e tem que uma percepção de esforço Y. Cara, eu gosto de soltar na montanha. Isso, às vezes eu paro lá em cima, fico uma hora lá em cima parado, andando, deitado, duro, cochilo lá na montanha e levanto. Eu não tenho aquela rotina de corredor mesmo. Eu só uso a corrida como uma ferramenta que útil, sabe? Mas de fato, eu me denomino muito mais um caminhante do que um corredor. Por mais que eu também gosto muito de correr. E eu acho que é muito divertido, né? Você descer uma ladeira correndo é muito gostoso de fazer. Então, eu me denomino mais como um andarilho, mais um caminhante mesmo do que um corredor, porque eu tenho muitos amigos que são corredores e eu vejo como que é um perfil diferente. Então, eu acho que eu sou mais da caminhada que gosta muito de correr. E não um corredor que gosta de caminhar. Entendeu? Entendi. Isso é interessante, assim, porque a gente, talvez, para quem não te conhecia e está conhecendo agora, né, nesse podcast, né, pode achar que, beleza, a gente trouxe aqui um cara que é um viajante, o cara é do trekking, talvez, do hiking, assim, né, que gosta de caminhar e tal, mas tu tem excelentes resultados na corrida também, né, então esse é o principal motivo, né, de eu ter perguntado, né, por que andarilho ali, porque a gente sabe, né, quem te conhece, sabe que tu é um cara da corrida pra gente, né? Pra quem é do trail, tu é um cara que é da gente, assim, né? Da família do trail, assim, também. E tem ótimos resultados com isso também, né? E eu queria entender melhor como que foi, talvez, esse início, assim, como que tu começou a ter mais resultados na corrida, como que foi que tu encontrou a corrida lá em primeiro lugar, assim? Eu cheguei no trail, eu comecei um serviço todo invertido, né? Quando eu cheguei no trail, eu já andava para mundo afora com muita coisa. E eu conheci os Alpes numa viagem que eu estava fazendo de avião, que eu queria chegar em Malta, que é uma ilha que fica lá no sul da Itália. E eu lembro de estar dormindo na janela do avião assim, e anunciou uma coisa no microfone. Eu acordei, anunciou de novo, começou a pedir para levantar as janelinhas, que a aeromoça passou falando que o Mont Blanc estava ali do lado. Eu lembro que a hora que eu levantei aquela janelinha, que eu olhei para o Mont Blanc, cara, eu achei a coisa. Eu,
Eu já andava muito, eu já conhecia muitos lugares, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo na minha vida. E desde então eu venho falando que eu quero voltar lá, quero voltar lá. E quando eu voltei para o Brasil, logo depois disso, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi pesquisar como que eu fazia para andar lá. E aí eu cheguei na UTMB. Falei, poxa, eu vi a TMB, que legal, tem um circuito para me fazer em volta. E aí eu vi a UTMB. O pessoal faz correndo em tantas horas, vai ter toda uma estrutura. Falei, legal, vou me inscrever lá que eu faço 170 quilômetros. Aí não deixaram escrever, porque eu não tinha as stones, né, atuais stones, eu não tinha os pontos para fazer isso. Aí falei, beleza, e como que eu faço para juntar os pontos? Aí comecei a pesquisar. Aí no Brasil eu cheguei na UAI, na BR, nessas provas que davam muito pontos. Na época ainda tinha Caminhos de Rosa, que veio depois também, que dava muitos pontos. Aí eu falei, ótimo, então vou me inscrever nessas provas. Só que eles não aceitavam, manda seu currículo. Só que o meu currículo é todo em off, né? Eu mal marcava no GPS, eu andava muito, mas eu não tinha como provar isso. E aí eu entrei lá, falei, como que eu junto ponto? Aí me mostraram algumas provas que davam menos pontos, que eu tinha que fazer essas provas para depois aumentar meu currículo para ir nelas. Falei, ótimo. Aí eu me marquei em algumas. E aí foi onde eu conheci o Valmir Landa, da revista, na primeira que eu fiz. E aí eu fui percebendo algumas coisas, eu falo até que ele foi um dos meus maiores professores no treino, porque até nesse momento eu era um andarilho mesmo, sabe? Eu corria de pijama, porque o pijama era mais confortável, eu não tinha nenhuma ideia de atleta e nem do esporte em si. Eu só saía, andava, punha uma roupa confortável, meu chinelo, uma camisa leve e ia embora. E aí ele começou a me apresentar algumas coisas, eu comecei Aí ele mesmo já começou a me indicar para algumas coisas, falou, pode pôr o cara que o cara consegue. E aí eu entrei numa UD de 160 quilômetros. Eu lembro que quando eu cheguei nessa UD, eu ainda pensei, assim, eu já sabia o tanto que eu conseguia correr, eu consigo me manter em corrida por 160 quilômetros, por exemplo. Falei, não tem ninguém. Até então, para todo mundo que eu falava, nossa, eu vou viajar da cidade X para Y, 200 quilômetros, eu vou correndo. O povo achava que eu era doido. E eu não conhecia muitas pessoas que faziam isso. Então, na hora que eu cheguei lá na linha de largada, eu ainda pensei assim, cara, um pouquinho de gente, umas 40 pessoas. Falei, nossa, eu acho que eu vou tentar ganhar essa prova para aumentar meu currículo. E aí eu perguntei, quem que é o favorito aqui? Apontaram para o Miragaia. Eu olhei para o Miragaia e falei, cara mais velho, todo desconjuntado, esse cara não ganha de mim, não. Deu uma largada. Cara, esse Miragaia saiu igual um avião. E eu saí atrás dele, que eu falei, eu preciso pegar ele. E eu fui tentando perseguir ele e eu falei assim, é batata, ele vai chegar lá no quilômetro 80, 90, ele vai cansar. Se eu manter esse ritmo aqui, eu passo. Só que ele não cansou. Eu falei, porra, corri a prova inteira, todo PC que eu passava, cara, você está uns 5 minutos do Miragaia. Falei, poxa, vou pegar. Corria, não pegava. E aí, quando eu cheguei, que eu falei assim, porra, quem que é esse Miragaia, cara? O que esse cara arrumou? Ganhou a prova, voou na frente. E aí que eu fui começando a conhecer mais do esporte de longa distância, sabe? Da ultramaratona mesmo, de como que... Cara, tem uns caras que correm pra caramba aqui também. E aí eu fui conhecendo alguns, sabe? Porque eu fui participando das provas. Falei, puxa, esses caras são... E aí que eu fui entrando no esporte mesmo. Eu falei, cara, esse pijama que você tá correndo aí é péssimo. Aí eu lembro que a Go-On, na primeira formação da Go-On, fez uma blusa confortável, daquelas tecnológicas. Foi tipo, poxa, agora eu tô... A UD mesmo, que eu fiz, eu acabei que eu fiquei em segundo lugar, atrás do Miragaia. Eu lembro que eu passei lá num daqueles barzinhos lá de Passa Quatro, comprei um saco daquela bala de café, sabe? Joguei um saco de bala na mochila, eu corri uns 160 chupando bala. Aí eu fui descobrir que tem um gelzinho, que tem não sei o quê. E aí eu fui, de fato, virando um atleta. Eu lembro que sempre que a Go-On postava alguma coisa, eu falava assim, o atleta Eduardo Saliba. Minha irmã me mandava, todo mundo ria de rir, tipo assim, agora você é um atleta, cara. E aí eu fui começando a seguir a vida mais para esse lado mesmo, de tentar competir em algumas provas, de tentar correr mais, pelo menos parecido com aqueles caras que estavam ali na frente.
E aí foi onde que eu fui participando de mais provas. Eu acho que foi talvez os 2 anos que eu mais participei de provas aqui no Brasil. Ali por volta de 2017, 2018. Então, acho que eu entrei meio no esporte por causa da UTMB, que é hoje talvez uma das partes mais altas do nosso esporte, e tentando fazer serviço. Aí fui correndo, corri a UAI, corri a Caminhos de Rosa, corri a UD, corri várias provas ali da faixa dos 100 aos 300 quilômetros aqui no Brasil. Eu normalmente, eu fico brincando, porque normalmente eu chego entre os primeiros, mas a maior diferença, não tanto que eu sou forte e veloz, é porque eu chego. E nas provas, essas provas muito complicadas, a maioria das pessoas vão desistindo pelo caminho, sabe? Então, normalmente, quando eu chego, eu tô ali no bolinho da frente. Então, acho que é por isso aí, o pessoal vai me conhecendo por causa disso, sabe? E tu acredita isso muito a teu grande volume de caminhada aí que tu coloca no dia a dia, né? Quando tu fala que tu caminha bastante, tu não tá falando só de sair, botar a mochila nas costas e sair para as montanhas, né? Tá falando mais do dia a dia mesmo, assim, de passar o dia inteiro caminhando, assim, né? Seria isso que tu vê como sendo um dos diferenciais aí? Assim, né, andar sempre foi um pouco terapêutico para mim. Então, eu sempre andei muito. E conforme eu fui passando a vida, eu sempre estive em lugares que me permitiam caminhar muito. Por exemplo, hoje eu trabalho dentro de uma academia de ginástica. Então, caminhar aqui é normal. Tipo assim, um aluno atrasa 15 minutos, é como, tipo assim, nossa, então vou fazer 15 minutos de remo. Ou então vou subir, vou fazer um treino de peito. Então, eu me mantenho muito ativo a maior parte do dia, que eu acho que é difícil de alguém conseguir fazer isso, sabe? Mas eu sei que o volume de atividade física diário não é uma coisa que me estressa muito. Então, se eu precisar andar de 6 da manhã até meia-noite, não é uma coisa que é muito estranho na minha cabeça, porque eu venho fazendo isso há tanto tempo na minha vida que é até uma dificuldade que eu tenho até para fazer as postagens, que tem muita coisa que às vezes eu tô passando um vídeo, o cara fala, nossa, que vídeo incrível! Tipo assim, não, isso aqui acontece tipo todo final de semana. Fica muito comum, sabe, a rotina. Então eu acho que isso que me favorece, porque o meu volume já é grande desde sempre. Eu não lembro de uma fase da minha vida que eu não tenha feito exercício físico pelo dia inteiro praticamente. Então passar o dia correndo não é uma coisa que tipo, eu preciso de um grande preparo para isso. Eu acho que a minha vida já vem me puxando para isso. E eu ainda, agora que eu formei em educação física, ainda tenho bons treinadores, vai vindo orientação, vai organizando. Então vai ficando cada vez mais fácil, ao invés de ficar cada vez mais difícil. Porque há 10 anos atrás, por exemplo, a Caminhos de Rosa, eu fiz os 250 quilômetros, eu cheguei no carro de apoio, eu tinha um carro de apoio que me seguia o negócio todo. Eu cheguei lá com um fardo de cana, de açúcar, coloquei no carro assim, foi que eu comi a prova inteira, sabe? Então, hoje, que tem os gelzinhos, aí igual fui lá fazer a prova da Amazônia, gelzinho 226, daqueles bons, Mobora, vindo aí com o negócio natural, um monte de marca boa chegando. Acho que está facilitando mais do que dificultando, sabe? Então, hoje, eu percebo que está mais gostoso de fazer as provas, que está muito mais fácil, uma estrutura muito melhor, o esporte parece que está crescendo, mais gente conhecendo, mais trilha sendo aberta. Eu acho que o trail tá dando um up, sabe? E vem crescendo muito e vem crescendo rápido. E isso é bacana, porque vai favorecendo, vai facilitando a situação, vai tendo mais marcas, cada vez vai tendo mais apoio, vai tendo uma estrutura melhor para bons atletas também. Os bons atletas a gente sabe que puxa a galera para cima mesmo. Então, o cenário trail tá vindo numa crescente que tá gostoso de participar disso. Esse é um dos motivos que eu vou muito para ver as competições, mesmo que eu não participe efetivamente da competição, eu sempre estou ali no meio, sempre estou correndo ali com a turma. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria.
Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. Isso é interessante, porque eu acho que realmente, né, a gente tem experimentado e a gente tem vivido, né, esse crescimento do esporte, assim, meio exponencial mesmo, assim, né, nos últimos tempos agora, principalmente depois da pandemia, assim, e aí com isso vem alguns riscos também, né, do crescimento do esporte, né, e tu, por ser um cara que eu acho que mesmo quem não te conhecia, né, e tá ouvindo até agora, já vai te considerar um corredor mais raiz, assim, né? Pô, só essa última coisa aí de estar correndo e pegar a cana de açúcar e comer a cana de açúcar, umas balinhas de café, tem uma vibe mais raiz aí na tua maneira, né, que tu lida com a corrida, assim. Então, tu, né, vindo desse lugar, assim, o que tu considera, talvez, Eduardo, que tu acha que pode ser alguns riscos que a gente pode cair, assim, ou que talvez que o trail pode ir caminhando, que talvez na tua visão não seria um caminho tão legal, assim, né? Que eu acho que a gente está nesse ponto meio crucial aqui agora, que tem alguns riscos, né, que podem estar associados a isso e pode ir tanto por um caminho como por outro, assim, né? O que tu... talvez com essa tua experiência que tu tem aí, diria para quem está chegando agora ou para, né, quem está ajudando a moldar esse nosso esporte aí, que poderia ajudar a evitar isso? Assim, eu acho que para começar, uma coisa que é bem legal da gente falar é porque quando a gente entra nessa coisa do minimalismo, dá a sensação de levar sempre pouco. E se fizer uma competição de quem larga com a mochila mais pesada nas provas, normalmente sou eu. Eu gosto de uma mochila pesada porque eu acho que a gente saber de algumas coisas e não usar é muito estúpido, às vezes, da nossa cabeça. Porque tem algumas coisas que são muito lógicas na corrida. E como a gente está exposto a um ambiente muito volátil, né? Ao mesmo tempo que no mesmo dia que você está fritando no sol, tá uma noite muito fria. Então, assim, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que tomar é, de fato, com os exemplos até que a gente usa. E eu vejo que muita gente me pergunta isso sobre o minimalismo. Nossa, que acha que é legal. Acho que eu saio de chinelo, uma camiseta, um short meio pelado ali, sabe? E fico correndo do nada pelas montanhas. A vibe Tarzan. E a real... e tem muita gente que eu vejo que às vezes me manda um negócio nada a ver, como, tipo assim, eu tô mais minimalista por causa de você. Eu falei, cara, eu tenho algumas coisas, por exemplo, dentro da minha mochila. Eu tenho algumas máximas comigo. Como eu ando muito no meio do mato e sozinho, eu acho que, primeiro, ninguém nunca vai me ajudar. Então já parto disso. Se tiver alguma ajuda, é bônus. Mas eu nunca espero ajuda, sabe? Nossa, se acontecer, se minha água acabar, eu pego com fulano. Uhum. Se não tiver comida, fulano passa e me dá. Eu sempre acho que ninguém vai ajudar. Então eu já levo tudo o que eu preciso. E se dá algum problema, eu fico até brincando. A primeira coisa, não faça nada idiota. Então, ter algumas coisas dentro da mochila pode te dar uma segurança e uma... que vale a pena aquele peso, sabe? E eu acho que é isso que tem muita gente pecando. Tem gente indo para a montanha como se estivesse indo para a pista. E às vezes o tempo muda e passa os perrengues lá em cima que não precisava passar, que era uma coisa relativamente simples de resolver. Eu fico brincando, tipo, um antihistamínico. Gente, como que alguém ainda vai para o mato sem levar um antihistamínico? Às vezes, picada de abelha que você tomou a vida inteira e nunca deu nada,
ali que você está com o coração batendo um pouco desidratado, desnutrido, cansado, com o corpo no limite, uma picadinha daquela mesma abelha que não te mata, que incha seu olho e acabou, sabe? Então eu fico muito pensando nos problemas que eu posso ter e como que eu posso resolver sozinho. E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito problema, porque eu resgato muita gente na montanha por problemas que, tipo, o próprio chinelo. E é engraçado eu resgatar uma pessoa de chinelo na montanha, porque acha. Não é esses corredores igual você pega essa turma que corre com chinelo aí, normalmente são pessoas que têm mais costume. Mas você vê gente que não tem hábito nenhum de montanha, vai fazer uma trilha, leva um chinelo Havaianas e um celular no bolso. Sem o mapa, por sinal. Então, eu acho que esse é o maior perigo que a gente desse crescimento, porque ficou de certa forma legal. É legal demais fazer trilha, porque de fato é. Então, muita gente com preparo nenhum na cabeça, que não faz a menor ideia do que acontece ali, quer ir do nada, sem nada de ajuda. E aí, normalmente, passa muito aperto. Nossa, eu não consigo nem contar quantas pessoas que eu já vi no mato perdido por causa de alguma coisa muitíssimo boba, sabe? Às vezes uma coisinha... Esses lugares mais que transita mais gente, então, é muito típico. Você vê gente foi de chinelo havaiana arrebentou, a pessoa não consegue andar descalço. Tipo, poxa, por que você tá aqui de chinelo havaiana? Você vai fazer uma caminhada de 10 quilômetros, sabe? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Que o pessoal tem que respeitar um pouco mais, tem que entender um pouco mais, tem que pesquisar um pouquinho. Às vezes como que coloca o mapa no telefone, que é uma coisa relativamente simples. O que eu preciso levar de mínimo, sabe? Porque se tomar as devidas precauções, não é muito comum acontecer essas merdas que o pessoal tem muito medo. Normalmente, tipo, a gente que tá no mato todo... Quantas pessoas você escuta falar que tomou picada de cobra? Não é uma coisa comum. Pode ter um ou outro, mas é bem raro escutar. Ou uma pessoa que foi atacada por onça. A maior parte dos problemas vem das coisinhas pequenas, sabe? Às vezes levou comida de menos, aí acabou a energia, a glicose baixou, você ficou lá meio de querer desmaiar na trilha, levou pouca água, passou perrengue com a água, tomou picada de bichinho bobo, subiu carrapato na perna, a pessoa tem alergia, levou um monte de alérgico. Então a maioria dos problemas que essa turma enfrenta é uns problemas muito simples e fáceis de resolver. Então acho que um pouquinho de conhecimento, pessoas como você, tem uma galera aí que está jogando esse conhecimento para mais longe, às vezes salva muito e fácil, né? Eu acho que isso é muito massa aí, porque, né, tu, apesar de ter essa abordagem aí mais raiz aí para a corrida, ainda assim tem essa visão assim dos riscos, né, que a gente tem, assim, né, de estar num ambiente que realmente não, hoje em dia, não é um ambiente que é natural para a gente, assim, né, a gente acaba que passa uma parcela muito pequena, né, da nossa vida nesses ambientes aí, e, né, se a pessoa, né, tá começando agora nesse universo aí da corrida e não tem nenhum tipo de convivência, assim, né, nesse meio, às vezes qualquer coisa pode se tornar um risco grande, realmente, né, então acho que não esse medo, mas esse respeito, né, eu acho, pelo ambiente que tu vai estar entrando ali, né, principalmente por se colocar no lugar certo, assim, né, pô, eu passei, sei lá, uma porcentagem minúscula da minha vida nesse ambiente aí que eu tô entrando agora, então vou entrar com respeito, vou entrar com uma cautela aqui para não evitar, né, para evitar, né, de depois estar tendo alguma coisa mais, algum risco maior, assim, né? Então acho que isso é muito importante aí. E já que tu falou bastante aí das sandálias agora, explica pra gente aí, porque pro pessoal que já viu algum vídeo teu aí, viu que tu correndo de sandália no meio da montanha, enquanto todo mundo tá correndo com tênis, com gripe alto lá, e tu tá com a sandalinha correndo na mesma velocidade que todo mundo. Explica aí da onde que surgiu essa ideia de correr de sandália e como que funciona isso aí. Ô, cara, como eu andei muito a minha vida inteira, eu tenho mais quilômetros correndo de tênis do que a maioria do pessoal. Eu corria muito de tênis. E eu fiz uma viagem uma vez que tirei o tênis, estava praia, tirei, beleza, andei na areia.
Para voltar, eu tinha que atravessar uma rua de cascalho, sabe? Cara, eu não conseguia atravessar a rua. Eu encostava o pé no chão, falei, cara, não tem jeito de tão frágil que tava meu pé, sabe? E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. Falei, tipo, poxa, eu ando tanto, eu consigo andar tão bem. Um problema que poderia acontecer na montanha é tipo a sola do sapato arrebentar e eu ficar descalço. Eu não vou dar conta de sair de lá. Eu pensei, eu preciso começar a treinar mais meu pé e comecei a pôr isso na cabeça. Ali por 2012, 2013, foi a primeira prova de montanha que eu fiz, nem sabia que era uma prova de montanha. Eu fiz. O pessoal da minha academia falava que eu tinha que competir e tal. Eu escolhi algumas provas aleatórias pelo Brasil e fui fazer a K42 lá em Bombinhas. Eu lembro que tinha um cara que ganhava todas as provas lá desde quando começou, era o Giliard, e ponto. Era a única coisa que eu sabia dali. Aí eu falei assim, não, vou tentar largar junto com o Giliard. Sabia que eu não ia conseguir acompanhar ele por muito tempo, que era um cara muito veloz. E eu já tinha conhecido ele numa maratona do Rio. Foi engraçado que eu falei, nossa, eu estou querendo fazer um ótimo tempo aqui na maratona. Eu acho que eu quero fazer por volta de 3 horas. Ele, não, também quero fazer um ótimo tempo. Aí eu falei, quanto você está pensando? Em 2 horas e 20. Tipo, o quê? Você está querendo fazer a maratona para 2 horas e 20? Ele disse, não, se dá tudo certo. Olhei e falei, cara. E aí eu fiquei conhecendo ele, sabe? Fez uma provaça lá, inclusive. Aí ele me convidou para K42 e a única coisa que eu sabia dessa prova era dele. Eu lembro que eu larguei, tentei fazer os primeiros quilômetros com ele, logo ele foi embora. A hora que ele escapou na frente, eu já estava só no pó da bagaça, já estava destruído. E eu lembro que estava numa descida, estava descendo, e eu só vi um negão descendo, cara, grande, de sunga, e passou igual um avião do meu lado. Tipo, eu tava já quebrado nos primeiros quilômetros, passou igual um avião. Falei, porra! E aí a única coisa que eu reparei, sunga e uma Five Fingers. Aí eu falei, opa! Aí na linha de chegada fui lá conhecer ele, tinha chegado lá entre os primeiros também. Falei, no final das contas eu fui Daniel Maia, que todo mundo conhece. Cara, grandão de Five Fingers. Aí eu comecei a acompanhar ele no Instagram, falei, cara, tem uns tênis mais que dá pra mim começar a fazer a transição. Aí comprei uma Five Fingers pra mim e comecei a fazer essa transição. Numa trilha que eu tava fazendo lá na Irlanda, eu conheci um outro cara que falou, nossa, gostei dessa sapatilha, mas tem um calçado muito mais legal, tal, que a gente tá fazendo. Me apresentou a Luna. No final das contas, eu não sei quem que é esse cara que trabalhava lá dentro da Luna Sandals. E me mandou uma Luna. Eu falei, poxa, quando eu calcei ela no pé, eu falei, eu já tinha feito algumas sandálias testando, tinha ficado uma bosta. Eu falei, puxa, isso aqui encaixou bem no meu pé, sabe? Aí eu comecei a fazer uns treininhos com ela, comecei a andar muito e para mim, se eu ficar com calçado 2 meses, eu faço 1.000 quilômetros nele, né? Já tinha gerado muito nele, falei, cara, gostei. E aí eu comecei a treinar mais com a sandália. Fiz outras, mas eu gosto, eu acho ela muito resistente, sabe? Então, eu acabo ficando com ela porque eu confio nela, que ela não vai rasgar, que ela não vai arrebentar, que ela não vai torcer. E aí eu comecei a usar ela. E chegou num ponto que eu descartei os tênis, aí os tênis foi rasgando, eu fui parando de comprar. Para o meu trabalho, eu consigo trabalhar descalço, não é um problema para mim. No dia a dia também eu fico muito descalço. Aí eu abandonei os tênis, comecei a ficar só com as sandálias mesmo. E hoje eu faço praticamente tudo que eu faço com elas. Hoje eu sinto melhor o pé, sinto o pé mais forte um pouco, mas ainda é sensível a sola do meu pé, sabe? O povo acha que é igual um casco, mas não é igual um casco, eu ainda sinto, mas gera muito pouco dano no meu pé. Eu dou pouca bolha, pouco corte, minhas unhas estão tudo no pé, então não faz sentido eu tentar me adaptar com o calçado de novo, porque deu certo, sabe? Funcionou para mim. E aí você usa então dessa marca aí, Luna Sandals, é isso? Que aí você compra elas de lá e a diferença é que só que ela tem uma amarração melhor, que fica um pouco mais firmezinha, mas é uma sandália normal, assim, né? Ela não tem nada de especial,
O que ela tem de diferente é que a borracha dela aqui, né, que é faz a sola, eu fazia com pneu de bicicleta, algumas que eu cheguei a fazer. Uhum. Essa aqui tem um solado vibrando. Uhum. Esse pino aqui faz muita diferença, que a outra dava um nó. Esse nó às vezes ficava incomodando aqui na Uhum. pisada, sabe? Para quem E não essa tá, para fita. quem não tá vendo É, aí, é um pino bem na parte que é é. o laço Tipo na esse da frente, né? Havaiana, sabe? Isso. É. Isso aqui incomoda pra caramba, tá? Uhum. O nó da corda, dependendo da finura do calçado, sabe? Sim. E essa fita que é bem mais resistente Mais do grossa, que né, as. também. É mais grossa, ela é mais confortável, tá vendo? Mas Uhum. de fato, é só uma plataforma de borracha. Uhum. A Entendi. vantagem dessa aqui é que ela é muito mais durável. Uhum. E para mim que gosto de longas distâncias, por exemplo, só nessa viagem para a Itália e pelos Alpes, eu devo ter feito uns 1.300 quilômetros. Caraca. Então, assim, se for para destruir tênis, eu destruo um por mês. É difícil de bancar, sabe? Uhum. E ela dura muito mais que isso. Por exemplo, essa aqui foi a que eu fiz os Alpes inteiro com ela. Tipo, a solada dela ainda tá muito Uhum. boa e só tem solado, não tem mais nada para desgastar nela. Uhum. Então é só até acabar o solado, entendeu? Uhum. A Irado. dura mais. Pô, eu acompanhei essa tua viagem aí pelo Instagram, vendo os stories, teus reels que tu estava postando. E, cara, pareceu uma baita de uma aventura, assim, né? Realmente, tu cruzou ali os Alpes, assim, né? Pô, uma distância gigante, assim, em um lugar mais alucinante que o outro, assim. Dá um panorama pra gente aí, mais ou menos, de como que foi essa viagem, quais países aí tu percorreu e quais foram aí os pontos altos aí pra ti dessa trip aí. Cara, essa viagem, eu tenho plena consciência que é uma viagem que não são muitas pessoas e vida que vão fazer, sabe? Que precisa de uma combinação tão grande de fatores para fazer uma viagem dessa, que eu sei que é difícil pra caramba. Não ter lugar para dormir, não ter lugar para comer direito, muita quilometragem somada todo dia, muita quilometragem na montanha. Então eu já fui sabendo, falei, cara, aproveita que talvez nem eu mesmo consiga tempo e tudo, 40 dias viajando é difícil. Então aproveita. Enquanto eu cheguei lá, eu já cheguei e fui direto para a Eslovênia, porque eu queria conhecer muita região e já comecei no ritmo frenético, né? No primeiro dia eu andei, para quem me conhece, eu durmo muitíssimo pouco, sabe? Eu durmo 3 horas na noite, é o suficiente para me acordar amanhã com disposição para repetir. Que isso, E aí eu cara? estou na Europa. Eu durmo muito pouco. Na minha cama eu durmo pouco. 4 horas é assim. Quando eu falo assim, nossa, eu vou deitar, vou descansar o máximo que eu conseguir. Durmo 4 horas. E é o Uhum. suficiente. Nunca foi um problema para mim. Lá na Europa, quando eu tinha horário para trabalhar, não tinha horário para. Não tinha um filho para ter que cuidar de almoço, essas coisas. Não tinha nada, só tinha eu. Falei, cara, eu vou andar desse trem que é o dia inteiro, sabe? Então, muitos dias eu acordava cedo, andava, voltava, almoçava às vezes, aí jogava mochila, saía para outras bandas, e ia andando o máximo que eu conseguia, o mais próximo das montanhas possível. Então eu fiz uma volta usando o motor mais aberta pelos Alpes, aí usei alguns ônibus, trem, e fiz uma pelos Alpes, que foi o TMB. Porque eu larguei na sexta-feira do TMB, eu larguei para o TMB às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E segui, ou melhor, eu comecei ao TMB acho que um dia antes, se eu não me engano. E andei o dia inteiro, não, na sexta-feira mesmo, andei o dia inteiro e encontrei com os atletas na primeira madrugada, sabe? Uhum. Eu parei lá para esperar os atletas brasileiros, ver a galera no primeiro PC. E depois eles foram embora e eu fui fazendo o tour por mais uns 3 dias ali para frente. Cheguei no terceiro dia cedinho. Então eu tive muito mais tempo, eu pude desbravar um pouco mais os cumes, porque o TMB mesmo passa por poucos cumes, né? Ele vai serpenteando as montanhas ali, mas os cumes mesmo ficam muito dos lados. Então eu podia ir e voltar nesses lugares. Então acabei que no final o meu TMB deu 200 e poucos quilômetros e eu conheci assim
E eu ainda peguei dias magníficos, praticamente dia após dia, só dias lindos. Deu para me andar bastante, deu para me passar os perrengues bons lá também. Então acho que foi isso. O... Nossa, passei cada perrengue lá. Mochila, barraquinha, não tinha lugar pra dormir, assim, né? Tipo, tu ia procurando alguma coisa, qual que foi a logística aí? Não levei barraca, porque, cara, eu particularmente, eu prefiro dormir fora da barraca do que dentro da barraca. Eu não gosto muito de ficar dentro da barraca, sabe? E assim, quando eu vou dormir, a maioria das pessoas acha que eu tenho todo um esquema para dormir. Normalmente, quando eu vou dormir, eu vou andando até ficar muito cansado. Na hora que eu estou muito cansado, eu deito em um canto, durmo. Só que eu durmo pouco, durmo 2 horas, levanto, ando mais um pouco. Se caso daqui 2 horas eu ficar cansado de novo com sono, eu deito de novo e durmo mais um pouco, sabe? Eu não tenho aquele esquema do sono certinho. Uhum. Mas eu também estava disposto, por exemplo, a pagar lugar para dormir. Eu fiz isso algumas vezes. Uhum. Tipo, tava igual aquele. Como que. Cara, você vai cruzar os Alpes, você chega a 2.500 metros de altura, tem uma estrutura com cama e comida quente. Como você não aproveita isso, sabe? É claro, eu cheguei numa lá que tava um chefe fazendo um macarrão, todo mundo sentado na cadeirinha assim, fazendo uma macarronada assim com queijo, que. Puxa, falei, como que eu não sigo? Vou parar aqui, vou comer essa macarronada também. E aí tinha, às vezes tomava banho, às vezes tomava de rio, às vezes tomava. Só que os rios nos Alpes é trincando, né? Pô, É aquele banho gelado ruim. a água veio direto do glaciar e... É, você dá uma olhada ali que você sai com o corpo até ardendo, assim, de tão gelada que a água é. E às vezes eu passava em algum desses lugares e tinha como pagar para tomar um banho quente. Mas não é igual o nosso brasileiro aqui, é que as torneirinhas de apertar, que esse trem esquisito. Mas dá para tomar um banho quente, dá para fazer, para comer alguma coisa, dá para reorganizar a mochila. É, nossa, isso eu acho que facilita demais esse rolê, né? E a vantagem de fazer o meu rolê ao invés do TMB, né? Uhum. Eu tenho tempo para dormir bem, para fazer, eu não preciso ir desgoelando, batendo o tempo inteiro. Uhum. E qual foi o ponto alto aí para ti? Se tu consegue destacar um aí dessa travessia, dessa jornada aí, qual se destaca? O primeiro cume que eu tentei chegar, eu não consegui alcançar o cume, sabe? Eu estava num castelo em Bled, na Eslovênia. Cara, o castelo é uma coisa sensacional. É até uma foto muito famosa desse lago de Bled, que fica nos descansos de tela das TV, desse negócio. É muito bonito. E quando eu subi no castelo lá em cima, a vista para a montanha de frente, cara, era sabe aquela montanha alpina mesmo, que você olha lá em cima. Aí eu calculei mais ou menos a distância dela, falei, isso aqui deve estar uns 30 quilômetros daqui. Falei, 30 quilômetros, era cedinho ainda. Falei, vou lá. Passei no mercadinho, comprei uns negócios, joguei na mochila e segui para lá. Chegou lá, eu não tenho muito costume de ficar usando aplicativo de trilha. Eu gosto de ir desbravando e fico lá na montanha, sabe? Passo o dia lá, depois a hora que dá para descer eu desço. E eu subi, e fui subindo, meu objetivo era chegar no cume. Só que lá tem algumas trilhas de pedra que descem por causa de água. E é muita pedrinha, parece uma trilha no meio da mata, assim, sabe? E eu segui sentido alto da montanha, e lá é muito aberto, muita cascalhada, fui subindo. Cara, faltando 30 metros pro cume, o negócio começou a inclinar, e foi inclinando, e que as pedras soltas, e uns degraus, que eu precisava pular nele, assim, agarrar com a mão, já sabia que eu estava fora da trilha, sabe? Eu ainda subia, antes de eu terminar de subir, eu olhava para me ver como que eu ia fazer para descer de novo, sabe? Falei, nossa, isso aqui vai... E fui subindo. Chegou numa hora que as pedras já não davam mais aderência, que estava tão inclinado que, tipo assim, eu batia, elas escorregavam. E eu tinha que fazer uma curva de nível e fazer 20 metros de subida. Aí eu fui andando nessa curva de nível e as pedras... Aí eu comecei a ver assim, cara, tipo, uma das máximas que eu uso, não faça nada idiota. E aí a hora que eu vi que o negócio começou a inclinar um pouco mais para frente, eu já falei, cara, aquilo ali não vai dar aderência. Vai ser eu encostar ali, se dá
não precisa dar um erro grande, é um errinho, um respiro que eu dar ali que a trem escorrega comigo lá para baixo. E eu acabei voltando. E foi a primeira montanha que eu tentei chegar no cume, já passei. E aí eu cheguei lá embaixo que eu comecei a pensar muito. Falei, cara, aqui não é as outras montanhas que eu tenho costume. É que é muito fácil de morrer lá em cima nos lugares que eu tô querendo. E eu não sou o Kylian Jornet. Põe o pé no chão, reorganiza as ideias, pra você não morrer nisso aqui, que você acabou de fazer a primeira. E já foi um perrengaço, sabe? Foi daqueles perrengues que a hora que eu desci, eu até mandei um vídeo, né? Eu vou descendo as pedras, vai escorregando comigo. Falei, meu Deus, prometi pra mãe, prometi pra filho que eu não ia fazer nada de errado, sabe? E eu acho que eu pensei muito sobre segurança, como que eu posso melhorar minha segurança, como que eu quero subir, mas eu não quero morrer lá, então como que eu vou fazer para descer? Então, os ajustes da mochila, eu vi que me melhorou muito, sabe? Falei, cara, eu preciso disso aqui, esse equipamento, ele não é essencial no Brasil, mas aqui ele é essencial, eu preciso de ter esse equipamento, tipo, às vezes eu não levei, não uso isso, mas aqui eu preciso usar. Então acho que eu peguei muito isso, mas ainda assim passei mais uns perrengues pelo resto da travessia, porque não tem como você sair, sabe? Mas essa eu acho que foi a primeira e eu acho que foi um ponto alto, porque de fato modificou muito a minha cabeça, sabe? Na hora eu pensei, o buraco aqui é um pouco mais embaixo, calma aí, e vai com. Você precisa se ajustar. O que você tem hoje não dá para fazer isso que você está querendo, não. E aí eu fiquei mais para andar nos cumes ali, não é igual chegar nos cumes que a gente tem. Eu pensava muito no Caraça, que os cumes ali é bem difícil de subir, mas lá, esse eu não cheguei. No segundo cume, eu tentei ir para o Triglav, que é as 3 montanhas mais altas da Eslovênia. Quando eu cheguei lá, caiu uma tempestade, não deu para subir. Eu saí e fui dar a volta na montanha. Falei assim, vou subir qualquer coisa que tiver para subir aqui, vou ficar andando aqui, até não dá para andar mais. O cume que eu cheguei, aí eu já estava com o GPS, já tinha arrumado, eu estava de pendurado nele, assim. Não tinha jeito de ficar em pé em cima dele, não, sabe? Eu falei, cara... E eu lembro que eu fui meio escalando, assim, aí tava aquela pedrona, assim, que é granitão, pus a mão assim e falei, cara, cheguei no cume. A hora que eu levantei, assim, que eu cheguei a cara, deu uma corrente de vento tão forte que eu assustei, sabe? Eu achei que era alguma coisa que tava vindo. Aí desci de novo, falei, porra! Tipo, olhei assim, eu tava... Falei, cara, que montanhas são essas? Foi muito couro e muito aprendizado, sabe? Pô, que irado, cara. E deu pra acompanhar aí o pessoal que não te segue ainda também, quiser ver um pouco desses vídeos, aí tem bastante coisa aí no teu Instagram. E essa talvez já é uma introdução para a próxima pergunta que eu queria te fazer, que a primeira vez que eu te vi ao vivo foi na WTR ano passado, Serra do Mar, e eu tava subindo, quase chegando no final da Pedra do Cuca, né, que é o ponto mais alto lá da prova. E, pô, bastante pedra, assim, também. Aí eu tava chegando lá em cima, pô, tava fazendo força naquele momento. Daí tu apareceu do nada lá e começou a correr na minha frente, segurando uma câmera 360, assim, e de sandália, né, obviamente. E aí foi correndo na minha frente, pô, e eu de tênis, todo preparado ali, né, pô, achei que eu ia te passar, mas não. Aí tu conseguiu ir correndo na minha frente. Mas o que eu queria te perguntar é sobre essa questão da produção de vídeo aí, que tu tem levado mais a sério, indo para as provas, filmando o pessoal, e agora nessa tua jornada aí na Europa também tu produziu bastante conteúdo, assim, e eu queria saber de ti qual que é a tua ideia com essa produção de vídeo, assim, tu tem algum propósito ou por trás, é uma questão que tu quer monetizar de alguma forma, ou é mais uma questão de passar a mensagem, passar o espírito da trilha ali, o que é o teu objetivo aí com esses vídeos? Assim, eu comecei por pura diversão, sabe? Eu queria estar nas provas, eu comecei a participar da organização de várias provas, e cara, sem brincadeira, quando a gente vai por trás das câmeras ali na competição mesmo, é um perrengue que não dá para entender como que muitos organizadores ainda organizam provas. É uma trabalheira, é um perrengue, é um monte de coisa para dar errado. E aí eu falei, cara, eu participo já disso. Ao invés de eu competir, que já não é uma coisa... Eu gosto de ficar mais na montanha do que de fato de competir.
Falei, vou ajudar os caras no que dá para me ajudar. Então eu vou ficar lá na montanha, vou fechar a trilha, vou fazer algo que precisa ser feito lá em cima. E aí eu comecei a participar de mais provas. E aí começou a gerar isso. Eu sempre gostei de filmagem, eu sempre gostei do estilo de filmagem, sabe? Mas eu pensava, cara, tem coisa que está acontecendo aqui que precisa ser mostrado. E aí eu até brinquei com um dos organizadores. Falei, cara, o que está acontecendo lá na montanha tem que ser filmado. Nos pega, nossa. Cara, as meninas, a competição feminina, eu já comecei a me apaixonar com a competição feminina. É melhor quase que a masculina. É uns pega. As meninas estão umas animal para correr. E você vê cada mulher correndo, subindo. Eu falei, cara, não tinha que ter mostrado. Nesse dia eu acho que, cara, a Letícia tava subindo uma ladeira. O cara tava até babando. Eu falei, porra, alguém tem que mostrar isso, sabe? Aí eu falei isso com o organizador, eu lembro que ele falou assim, cara, não tem ninguém que fica andando lá, não. É só você mesmo que fica, vai de um lado, vai pro outro. Eu falei, então pronto, vou arrumar uma câmera e eu mesmo vou filmar. Então, assim, eu nunca fui videomaker ou nunca trabalhei de nenhuma forma com a câmera. Eu peguei a câmera e comecei a correr. Só que aí eu vou correndo atrás dos caras para tentar mostrar uma parte da prova que muitas pessoas não têm nem noção, né? E que é muito bonito. Mas, assim, eu ainda barro com o tempo, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho filho, tenho uma rotina de treino, tenho 1 milhão de eu que faço toda a minha comida, então vai me ocupando um tempo no dia que às vezes eu não tenho como editar, ficar ali 1 hora, 2 horas na frente da tela tentando editar um videozinho. Então eu entrego menos do que eu gostaria. Mas mesmo assim, sempre que eu participo de alguma prova, que eu vou em algum evento, eu faço, mas eu faço por pura diversão. Na maioria das vezes, tipo, escolha aleatória. Nossa, tô a fim de ir lá voltar na Pedra da Cuca. Nossa, tem uma WTR lá massa. Falei, nossa, bora participar da WTR, sabe? Pô, nessa última agora na Paraty, né, que teve aí algumas semanas atrás aí, eu tava lá também, fui produzir um conteúdo lá para pegar uns depoimentos dos atletas e tal, e aí eu também queria, né, subir na montanha para pegar em algum lugar ali onde, né, desse para filmar o que tá acontecendo ali mesmo, assim, né? Daí consegui ir lá na Pedra da Macela, né, que é o ponto mais alto, assim, da prova. Pô, foi muito irado, assim, né, que eu peguei bem a galera dos 55 chegando lá, então consegui pegar os primeiros chegando lá em cima, assim, então é uma subida, assim, a maior subida da prova, né, que dá lá em cima, aí lá em cima tu bate e volta, assim, né, então essa transição aí da galera quase literalmente mudando de marcha, assim mesmo, né, pô, fazendo força ali para subir naquela caminhada, aquele power hiking, e aí do nada bate lá em cima, vira, tem que soltar as pernas e descer, assim, né, então essa transição aí foi muito irado, assim, né, é muito legal ver a galera nesse momento, assim, e realmente aqui no Brasil, hoje lá na gringa que tá começando, né, esse negócio aí das transmissões ao vivo e tal, mas, pô, aqui no Brasil, né, se a gente for ser bem realista, é um negócio que, cara, não vai, se for acontecer no nosso esporte, vai demorar muito ainda, né, porque não pega nem sinal direito, né, nesses lugares, então, assim, a estrutura dos caras, né? Pô, não, e lá no UTMB, querendo ou não, tu tá sempre perto das cidades, das vilas ali, né, nos Estados Unidos até os caras já enfrentam mais dificuldade, porque as provas são mais afastadas, lugar mais remoto, assim, aí é mais difícil ainda, mesmo com Starlink, hoje em dia, né, ainda fica difícil. Aqui no Brasil, pô, se a gente, né, quiser ter transmissão ao vivo, assim, eu imagino que vai demorar aí pelo menos uns 10 aninhos ainda, e olhe lá, mas aí é legal que dá para ter essa filmagem aí, mesmo que não vai ser ao vivo, mas da galera sentir como é que tá naquele momento ali, né, então é muito legal, e os teus vídeos aí, pô, fica muito irado, assim, né. E acompanhar esses caras da elite, nessas situações extremas, é muito gostoso, cara, porque você vê as tomadas de decisão, o que eles pensam, como que... Eu lembro que o próprio Diego, lá na UTMB, cara, até o Silvestrin passou. Ele comeu o que precisava comer, bebeu o que precisava comer, e ele não ficou lá dentro 1 minuto e pau, e saiu. E saiu bem, saiu inteiro, sabe? Falei, porra, tipo, saiu com cara de elite mundial. Falei, porra, saiu bem. Chegou o Diego Teves, sentou, desembalou o telefone lá no saquinho, pegou o telefone,
mandou mensagem para alguém. E eu fiquei pensando, falei, poxa, olha como que é diferente, às vezes, o tanto que a estrutura mental, como que ele precisou, como que isso às vezes deu mais força de sentar, às vezes perdeu 3 minutos ali. Às vezes a gente que nem corre tanto quanto os caras, a gente chega, quer fazer uma coisa, porra, olha como que ele já fez a própria Letícia, como que ela é, como é profissional, né? Como que chega, já parece que ela já ensaiou 1000 vezes o que vai pegar, o que vai comer, o que vai fazer, o tempo que vai demorar. Então, eu acho bonito, e vendo esses atletas de elite brasileiros, principalmente, como que eles se comportam nessas situações. Nem sempre dá para filmar tudo, mas às vezes dá para filmar algumas coisas. Uhum. Eu lembro da própria da disputa pelo Garmin em Cambotas. Poxa, Maria Clara e Letícia, cara, sem brincadeira, eu só não fui até lá em cima com elas, porque, cara, acho que vai atrapalhar isso aqui, sabe? Deixa as duas e não pega. Tava até bonito, elas trocando e fazendo força. A maioria dos atletas que competem não conseguem ver isso, né? Você consegue ver, às vezes, por uma passagem. Mas ir acompanhando a disputa, aquele negócio, eu falei, cara, eu acho que dá para me filmar, sabe? Então eu vou tentando filmar a galera nessas disputas aí da prova mesmo, para poder passar isso pra galera, para o pessoal assistir isso, né? É muito massa, porque eu acho que isso vai contribuir muito para o crescimento do esporte, né? Inclusive, né, o meu objetivo aqui também é isso, né, cara? É criar mais mostrar mais desses bastidores, né, do esporte, assim, né? Então, eu gravei recentemente agora um podcast com o Vicente e com o Will, né, que ficaram em primeiro e segundo, né, no 55. Então, foi muito irado, assim, também pegar essa visão deles, o que estava sentindo ali, correndo junto, quando um passava, quando o outro passava, quando um passava mal. Enfim, então é muito legal pegar isso, porque eu acho que isso que vai criando a identidade do esporte, vai criando os ídolos, né, entre aspas, assim, mas os ídolos também que a gente tem, porque o esporte ele só realmente cresce aí, vai ganhar mais gente quando tem os ídolos, né? Hoje a gente tem aí o Silvestrin, que é, né, o cara que, né, tá aí, vence tudo, assim, é o maior ídolo que a gente tem hoje em dia aí no esporte, assim, então eu acho que isso contribui muito, né, e aí criar esse conteúdo por trás, assim, mostrando os bastidores, com certeza enaltece, assim, e faz as pessoas conhecerem mais e saber o que está acontecendo ali, né, e aí contribui muito para isso aí também, né. E é legal que no nosso meio, quando a gente pensa nos ídolos que a gente tem no esporte, a maioria é perrengue pra caramba pra treinar. Muitos eu conheço no particular, cara, tipo o próprio Silvestrin, cara. Ele estava treinando para uma UTMB com um filho ali na faixa de 1 ano, que a gente já sabe como que funciona, trabalho, não sei o quê, é muita coisa para os caras administrarem para fazer uma prova de às vezes 170 quilômetros, é muito longo, a gente vê o que vai rolando aí com os atletas nossos de elite, e a maioria é muita disposição colocada ali pro nosso esporte, sabe? Então, às vezes, é fácil fazer vídeo legal deles, porque eles são muito legais, né? A disputa deles é muito boa, você vê atletas brasileiros disputando ali na parte de cima da tabela ali, cara, é uns caras muito diferentes, a gente vê que eles são diferentes mesmo, sabe? E agora ainda tá chegando uma nova geração, acho que o treino nacional tá na expectativa dessas novas gerações que vão vir, e também tá incrível. Vicente mesmo, que estava no podcast com você, o Bruno também, que estava aí com você no podcast também, são os meninos, cara. Os caras são... Você vê na cara deles que a experiência de montanha é muito baixa pro que dá para eles chegarem. E é muito alta pro que a gente tinha na idade deles. Eu falei, cara, isso aí vai dar muito bom no futuro. Vai subindo essas escadinhas e os caras vêm impressionando o próprio mapa com o Bruno disputando. Cara, que é isso, Bruno? Nossa, você vê o old school mesmo, foda, com o menino foda também, e os dois tudo pega naquela... E aí eu poder estar lá e acompanhar esses pegas,
Cara, não tinha um outro jeito que não fosse com uma câmera na mão, sabe? Tem que filmar, você não tem como ficar isso só pra você, não. Que massa, né? Não, pô, isso é muito irado, né, cara? Eu acho que contribui demais aí pro nosso esporte, né? E, cara, eu queria saber de ti, tu comentou que tu é treinador, agora se formou, né, mas há pouco tempo, assim, e como que é a tua rotina de treinar corrida, como que é a tua filosofia aí por trás, não só do treinamento de corrida, mas treinamento de força também, como que tu lida isso? Eu sei que tu faz parte da Go On, né, então eu imagino que tu tem, né, um treinador aí que te passa o treinamento e como que tu lida com essa questão de talvez o quanto que eu treino na esteira. Eu já vi que tu faz uns treinos na esteira aí tarde da noite, pelo menos para mim é tarde da noite, né? 10 horas da noite, 10 e pouco. E como que tu lida aí mais ou menos dividindo o que tu faz na esteira, o que tu faz na montanha, questão de treino de força, né? Que tu trabalha na academia. Como é que é? Dá um panorama aí do teu treinamento hoje. Assim, assim, eu formei em educação física já tem quase 20 anos, sabe? Quando eu Ah, pô, tu entrei na falou educação, recentemente. Foi mal. quando eu entrei na educação física, eu já entrei porque eu não achava treinador. Quando eu falava com o pessoal que queria treinar, eu falei, você quer treinar corrida? Legal, então você vai fazer aqui um treino de 4 quilômetros, 5 quilômetros. Eu falei, não, porque eu moro numa cidadezinha muito pequena e ninguém nem conhecia outra maratona aqui. E aí eu comecei a estudar educação física, comecei a gostar, me formei nesse processo e desde então eu mesmo me treino, sabe? Ali, a hora que foi fazer a transição da Go On, que era a velha guarda da Go On ali, que eram os atletas que a gente era tipo um grupo de amigos que tinha se juntado, e a Go On foi virar uma assessoria. A pergunta que o Bonato fez é: uma das coisas vai virar uma assessoria e vocês terão o treinamento. Eu falei, fantástico. Tipo, aí eu lembro que alguns atletas falaram, não, eu tenho meu próprio treinador, então eu prefiro continuar com o meu próprio treinador. Eu falei, não, cara. Aí fui ler o currículo do Bonato, corri as provas de longa distância, tudo, fazia um monte de coisa. Falei, porra, por que não, né? E aí eu comecei a treinar com a Go On, sabe? E aí desde então a Go On vem mantendo meus planos de corrida e todo o resto e a combinação eu que faço. Então, eu faço musculação, eu faço pilates, eu faço yoga, eu faço meus exercícios de mobilidade. Como eu estou aqui dentro, é muito fácil acrescentar, por exemplo, 20 minutos de alongamento. Eu tenho uma sala de pilates que está aqui nesse momento a 2 metros na minha frente. Em cima aqui está a sala de musculação, ali está a sala de cardio. Então, acaba que eu vou acrescentando isso e vou controlando o meu treino mais pelo nível de estresse do que, de fato, por quantidade de exercício, alguma coisa, sabe? Eu vejo, se eu estou estressado demais, se o corpo está ficando muito cansado, eu vou diminuindo e vou fazendo esse ajuste. E o meu treino de corrida, quem monta é a Go On. Então, eu vou seguindo o treino de corrida deles e vou adequando o resto à minha rotina aqui em casa. E hoje para ti, o que que tu treina, com qual objetivo, assim, tipo, qual talvez é o significado que a corrida tem para ti hoje, assim? Tu corre mais para manter um condicionamento físico ou tu pensa ainda em competir? Tu comentou, né, que não, hoje em dia não vê mais tanto essa parte da competição. O que é o significado hoje que essa parte da corrida mesmo tem para ti? Cara, eu gosto de me manter condicionado porque eu praticamente quase que não tenho uma outra opção dentro do meu estilo de vida. Dentro do meu estilo de vida, eu preciso estar condicionado. Mas eu já não treino mais para me condicionar, porque, de fato, é claro que quanto mais eu posso melhorar, mais eu tento melhorar. Mas quanto eu vou entrando lá nos limites que precisam chegar, por exemplo, para chegar numa elite, por exemplo, de treinamento, o risco de lesionar naquele nível de treinamento é tão alta que quando eu ponho aquilo numa balança, eu não sei se isso vale a pena para mim no estilo de vida que eu tenho, porque eu corro desde quando eu nasci praticamente, eu nunca tive uma lesão grave, eu nunca precisei ficar 2 dias sem correr, por exemplo, porque eu não posso,
a não ser ano passado, quando eu peguei chikungunya, que foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma janela de 3 meses que eu não fiz pelo menos 50 quilômetros na semana, sabe? Então, hoje, eu já nem me sinto mais nessa. Eu preciso me manter condicionado. Eu acho que se eu parar de correr hoje, daqui 5 anos eu tenho a sensação que eu ainda consigo correr uma maratona, por exemplo, porque o meu estilo de vida já é muito ativo, eu faço muita coisa. E eu nem vejo como mudo isso, sabe? Só se eu tiver alguma doença. Mas também, treinar a ponto de correr lá para competir mesmo com a elite, eu acho que é muito lesivo, é muito cansativo, é muito estressante. E, por exemplo, eu vejo o meu rolê lá na Europa com a rolê dos atletas que foram para ganhar. Tipo, para fazer o melhor tempo deles. É uma rotina muito difícil. Eu saí, por exemplo, eu fui para a largada, desci da montanha e fui lá para a largada da MCC. Terminei o negócio, comprei um pacote, voltei para a montanha. Eu não precisei descansar, eu não precisei. Então, quando eu vou pensando nessas características, será que vale a pena eu treinar para tentar achar o máximo que eu posso dar? Eu fico batendo nessa barreira. Eu sei que esse lugar ele é mais lesivo para todo mundo. Qualquer pessoa que quer treinar no limite do condicionamento vai aumentar o risco de lesão. Então, quando eu ponho isso numa balança, eu fico, será que eu quero isso mesmo? Será que no sábado, que às vezes eu tenho um longão de 4 horas que eu adoro. Às vezes é um sábado que eu tô com meu filho, que ele acorda, vai, papai, eu quero brincar com você o dia inteiro. A gente fica brincando o dia inteiro. Eu não quero falar, não, agora eu não vou brincar mais com você, porque eu preciso ir para a montanha, fazer o longão de 4 horas. Cara, hoje eu pulo esse treino, amanhã. Então eu quero ter essa liberdade, sabe? E eu acho que foi por isso que. E para competir, para mim lá, para não tentar ganhar a prova, também não faz sentido, porque aí me coloca um monte de regras que eu preciso cumprir para ficar na montanha. Eu prefiro ficar na montanha sem essas regras. Eu vou, às vezes eu passei por um lugar legal lá atrás, vou voltar. Volto lá de novo. Aí eu falei, não, agora dá para chegar ali. Não está no percurso da prova. Igual foi lá o cume do Cuca. Não estava no percurso da WTR. Mas como que eu chegaria ali na base do cume? Para que eu não iria lá no cume? Largo a prova acontecendo, vou lá no cume. É que de fato aí eu acabo preferindo ficar mais livre na prova para não ter o esqueleto de regras da prova, né? Às vezes eu estou andando para um lado, passa um staff de moto e fala, cara, vou lá no outro cume, lá do outro lado, subo na garupa dele, vou lá para outro cume, desço lá de novo. Então ter essa liberdade na montanha, já que não é para ir para tentar ganhar, que eu fico o máximo de tempo possível, sabe? Mas ainda assim eu não estou completamente fora, sabe? Eu acabo participando das competições de mais longas. Eu participei da prova lá na Amazônia, agora tem pouco tempo. Pouco tempo não, né? Ano passado. Participei da 100. Então, todo ano eu escolho aí pelo menos uma ou duas provas dessa faixa das 100 milhas para participar. E, cara, nessa tua jornada aí de tantos anos aí já de andarilho e de corredor e educador físico também, tu consegue compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu, né, em toda essa jornada aí, e talvez o que tu aprendeu com esse erro? Pode ser um erro, questão de treinamento, questão de bobagem que fez na montanha mesmo, alguma coisa aí que tu considera como um erro e o que tu aprendeu com isso? Nossa, cara, é engraçado porque eu sou o cara que tenta errar o mínimo possível, sabe? E eu sempre antes de sair, é por isso que minha mochila tá sempre pesada. Eu tento prever o máximo de coisas que pode acontecer, tento organizar o máximo, mas é impressionante como que o nosso ambiente favorece o erro, né? Muitas vezes você está descendo ali um minutinho, descendo. Eu lembro que eu estava descendo uma prova uma vez, cara, uma das descidas mais técnicas que eu já tinha feito, com um monte daqueles mata-vampiros, sabe? Que eles tinham cortado um bambuzal com um monte de ponta para cima. Eu de chinelo, desviei aquele descendo, voando. A hora que o negócio ficou planinho, ficou uma trilha daquela de folhinha com aquela terrinha batida, que é a mais macia de correr. Nossa, a hora que eu soltei o corpo, assim, menor alívio que acabou, eu chutei um toco. E sabe aquele tombo que você cai de frente, assim, vai escorregando, assim, de barriga na montanha? Então, assim, errar na montanha... E eu lembro que nesse dia ainda rasgou saquinho
rasgou um dos bolsos da minha mochila, que estava guardada comida. A hora que bateu fome, eu enfiei a mão assim para pegar a comida, falei, esqueci a comida em casa, né? Porque não tinha nada. Falei, poxa, parei no PC, já estava morrendo de fome, enchi de comida, peguei umas comidas, coloquei naquele saquinho de novo e fui. Deu um pouquinho de tempo, enfiei, cadê minha comida? Falei, poxa. E às vezes é uns errinhos, um vacilo. Eu tenho um toquinho no chão liso e me atrapalhou a prova inteira, sabe? Então, acho que assim, os erros, eles normalmente acontecem nas provas curtas. Nas provas longas, eles vão acontecer. Isso é fato, é muito raro você terminar uma prova de 160 quilômetros, de 200, de 250, não, tudo aconteceu ok, foi tudo perfeito. Isso é 1 em 1000, sabe? Então eu vou tentando, das coisas que eu percebo hoje, que quanto mais problemas eu conseguir resolver com o que eu tenho dentro da minha mochila, melhor será. Então, tudo que eu tento que vai acontecendo comigo, eu acabo acrescentando uma coisinha na mochila, que eu falo, cara, isso aqui pode me salvar em alguns momentos. Tipo, e aí eu levo, tipo, Super Bonder. Tipo, mas por que Super Bonder? Eu fico, cara, às vezes eu tô numa descida dessa, sozinho, no meio do nada. Eu tenho um corte severo, sei lá, não tem esparadrapo que segura aquilo ali direito, não, dependendo. Mas se eu bisuntar aquele trem de Super Bond e ainda passar o esparadrapo por cima, talvez aquilo ali contenha um sangramento que me faça chegar no hospital. Lá no hospital que os médicos se viram para arrancar aquilo dali. Mas eu preciso chegar, sabe? Então eu acho que quanto mais coisas eu consigo fazer para precaver para resolver o problema, mais coisas eu acabo colocando na minha mochila, porque o problema normalmente acontece, cara. Eu tenho muita experiência de montanha, eu tenho muitas horas de montanha, de montanhas em vários lugares diferentes, tanto Brasil quanto fora. Cara, é impressionante. Erro acontece até hoje. Eu sou muito cuidadoso, eu carrego muita coisa na minha mochila, mas é uma e às vezes você está meio desidratado, meio desnutrido, cansado, tomar uma decisão errada é muito comum, sabe? Então eu acho que carregar algumas coisas que você pode resolver, alguns problemas que você sabe que pode ter, eu acho que é talvez o aprendizado master nessa brincadeira toda, sabe? Deixar as coisas aqui, que eu não use, mas que se caso precisar, tá aqui. Eu até brinco que muitas montanhas que eu fui, uma das coisas que eu tenho um amigo que estava brincando, nossa senhora, essa mochila vai te enforcar, de tudo que você puxa as cordinhas. Eu falo que sempre eu vou pular um lugar, ou que eu vou escalar alguma coisa, eu prendo a minha mochila o máximo possível em mim. Eu falo, cara, tudo que eu preciso está aqui. Se eu cair, se eu quebrar, se eu machucar, o medo que eu tinha era de eu arrastar na montanha, por exemplo, a mochila cair longe e eu machucar. Com a mochila eu resolvo. Se a mochila, não dá não. Então eu sempre tento tomar muito cuidado com a mochila, com ela tá presinha no corpo, com ela tem as coisas que eu preciso ali dentro. Porque por mais que algumas coisas não dá para remediar, mas 90% das outras dá, sabe? Então, e normalmente vai acontecer. O povo, eu vejo que muita gente que vai para fazer uma trilha, ele se imagina como ele está em casa bem alimentado lá na trilha. Mas às vezes acabou a água, você desidratou, você fica um retardado lá dentro. Você não fala coisa com coisa, sabe? Então, tomar esses devidos cuidados. Eu sempre levo uma pitilinha de água escondida na mochila. Para não beber. Sempre. Pelo menos 300 ml. Porque eu já passei umas 2 vezes. Eu estava num lugar que não tinha... A situação não era favorável, era longe de tudo. E tá subindo montanha, por exemplo, com cabeça mais baixa, aquela subida íngreme, e tem uma cerca de arame farpado que passou e rasgou meu camelback. Tipo assim, perdi 3 litros d'água. A hora que eu tava vendo que eu tava todo molhado assim, a hora que eu levantei, ela discorreu a água toda. Eu falei, puxa, tem outra aqui. Agora dá para me descer. Daqui eu tenho que ir embora o mais rápido possível, procurar água o mais rápido possível. Mas junto com desidratação, eu mais umas 10 horas com essa garrafinha aqui, eu me garanto. Ou mais umas 8 horas com o tanto que eu tenho. Então eu consigo tomar alguns cuidados hoje que há algum tempo atrás
foram os perrengues que eu fui passando, que eu fui aprendendo, sabe? Então, tem algumas coisas que eu acho que dá para melhorar muito, que é ter junto com você as coisas, por exemplo, igual eu já resgatei um asmático na trilha, morrendo sufocado quase na trilha, e eu falei, cara, aí ele, eu sou asmático. Falei, ótimo, cadê sua bombinha? Ele, eu não trouxe. Falei, você não trouxe sua bombinha? Você é asmático? Por que você não fez? Tipo assim, passou um perrengue, sabe? Passou um perrengaço. Às vezes pode de umas coisas muitíssimo simples. Então eu falo, perrengue no mato é qualquer problema que você não consegue resolver. Isso são os problemas. Então se você é melhor que você carregue. Cara, isso faz mais sentido quando é um silvestrin, carregar menos coisa na mochila, que aí ele vai ficar um pouquinho mais rápido, então às vezes deixa ele mais rápido que o fantasma, que também faz mais sentido. Mas 90% das pessoas que estão ali, não faz sentido deixar o estojinho de remédio para trás, porque vai ficar mais leve. Carrega que é peso, só põe o peso ali que vai dar mais segurança. E eu vejo que isso acontece em todas as escalas, sabe? Dos atletas mais do fundão ali, a elite 1 dá problema, cara. Então, falar das coisas mais estúpidas que eu fiz, nossa, a gente vai ter que fazer um podcast à parte. Só de perrengue. Mas a maioria, nossa, eu tô te falando, só fui fazer uma prova de 250 quilômetros, eu lembro de eu chegar nos lugares que podia descartar as bolsas de comida, eu falei assim, não tem nenhuma não. Aí, pô, como assim não tem? O que você trouxe para comer? Aí eu levantei um fardo de cana de açúcar. Tipo assim, cagada, passei perrengue, com certeza fiquei desnutrido, tomei tombo na prova que normalmente eu não caio, bati com a cara no chão, eu dormi correndo. Eu já sei dormir porque eu estava desnutrido, cansado, desidratado, errei caminho. Por exemplo, esse caminho que eu errei, imagina, numa prova de 250 quilômetros, era uma entradinha que entrava de novo. Eu passei reto. A hora que me acharam, eu estava 20 quilômetros de distância errado. Então, se você não tiver uma estrutura mínima para você se virar ali, cara, você já pode ir sabendo que vai dar problema. Todo mundo que você perguntar aqui no podcast, já passou perrengue na montanha? Será que tem um que fala, não, nunca passei não. Sempre foi tudo 100%. Tá preparado para resolver é mais importante do que preocupar com o problema. Porque o problema vem de um lado ou do outro, mas normalmente vem, sabe? Total. Principalmente quando você vai ficar exposto muito tempo. 1, 2, 3 dias. Aí que vai acontecer, você pode ir esperando. Pô, muito massa, pô, Eduardo. Acho que eu com certeza aprendi muita coisa aí hoje que vou agregar aí as próximas vezes que for para montanhas e com certeza o pessoal que está ouvindo também. Aí é muito legal ter essa oportunidade aí de pegar quem já tem mais experiência e mais horas na montanha e passar isso adiante, assim. Então, cara, brigadão aí pelo teu tempo aí, pela disposição mesmo de compartilhar toda essa tua experiência aí com a gente também. E quais são os teus planos aí para os próximos meses aí? Onde é que o pessoal pode esperar te encontrar? Tem alguma prova que tu vai correr ou que tu vai estar lá filmando? Vai sair do meio do mato filmando a galera? Cara, atualmente eu não tenho nada em mente, sabe? Eu sei que no final do ano tem a Boi Preto, que normalmente eu tô por lá. Tem mais algumas WTRs acontecendo aí em alguns lugares legais, a Insanity, mas não tem nada certo ainda, sabe? Voltando de viagem agora, muito tempo fora, eu tô numa vibe de tentar curtir mais meu filho esses finais de semana também, mas alguns eu devo ir sim, devo gerar um pouco ainda. Cara, e brigadão aí pela tua disposição, por ter tirado o tempo aí para compartilhar com a gente isso. E o microfone é teu, se tu tiver algum recado aí que tu quiser dar pro pessoal, assim, e onde é que eles podem te encontrar também, aí dá o caminho aí que tu gostaria que eles seguissem aí para poder te acompanhar. Cara, agradeço demais a oportunidade, é sempre legal ficar conversando, principalmente com o público do trail, né, que a gente tem acho que a gente tem uma coisa em volta do trail que só entra gente boa, dificilmente entra é um grupo muito bom, né?
Prazer estar falando para essa galera. E, cara, até para me acompanhar no Instagram, eu tento ser presente o máximo possível, por mais que às vezes eu dou umas cansadas de Instagram, largo para um lado. Eu não sou o produtor de conteúdo típico, que gera conteúdo todo dia, mas sempre eu posto alguma coisa lá, algumas coisas da rotina também. Então sempre tem alguma coisa por lá também. Mas é a única rede social que atualmente eu estou usando. Estou tentando entrar em outras, mas eu mal uso o Instagram, então se eu dividir a atenção que eu dou para o Instagram para os outros, eu não vou dar atenção para nenhum. Não é fácil a vida de produzir conteúdo e dar conta de tudo aí. Nossa, é insano. Eu fico brincando, porque eu vejo algumas pessoas falando, nossa, se nada dá certo, eu viro blogueiro. Eu olho e cara, vocês não tem noção. Eu já tentei umas 30 vezes, não tem noção do tanto que o trem é difícil e chato e trabalhoso, não. Demais. E eu fico até brincando, quanto mais eu dou esses insights de blogueiro, mais distante eu tenho a sensação que eu fico. Eu falei, cara, como que esses caras aguentam trabalhar desse jeito, mexendo no Instagram e produzir? Então, às vezes eu dou uns lapsos, começo a produzir muita coisa, às vezes eu fico um pouco mais distante, eu canso um pouco, mas sempre tem alguma coisinha. Boa, legal. Obrigado aí, Saliba, pelo teu tempo. Eu vou deixar o teu Instagram aí na descrição aí pro pessoal te encontrar lá, então. Eu agradeço, valeu demais, cara. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.